Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do ressuscitado a nos iluminar, abrindo o nosso entendimento, para que esta palavra escutada e agora meditada nos ajude ao caminho de fé. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa. E durante todo este tempo pascal, ouviremos trechos dos evangelhos que nos relatam as primeiras aparições do ressuscitado
aos discípulos. E o trecho de hoje compõe todo este arcabouço. Estamos ouvindo João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. De maneira pedagógica, para facilitar a nossa compreensão da palavra, podemos dividir o texto de hoje em duas partes. A primeira diz respeito à aparição do ressuscitado junto aos discípulos e a experiência que eles fazem. E depois, a segunda parte, Tomé não estando junto ao grupo, quando fica sabendo da notícia, não acredita e pede uma prova. Então agora nós vamos voltar ao texto, porque o Evangelho de João, ele é muito denso na sua teologia. Portanto, é necessário que o próprio texto nos conduza nesta meditação e nesta compreensão da palavra. E eu gostaria de começar com os dois primeiros versículos, o 19 e o 20. Então, se você tem o texto bíblico em mãos, eu te convido a retomá-lo, para que nós leiamos juntos estes dois versículos. Vamos lá? No versículo 19. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: Força, igreja. A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Olha que interessante, é possível adentrarmos a cena do Evangelho. O evangelista nos traz com uma riqueza muito grande os detalhes. Era o primeiro dia da semana, a nova criação, o domingo, o dia do Senhor, o dia da sua ressurreição. Porém, ao anoitecer daquele dia, a hora da escuridão, a chegada da noite, a incerteza que os discípulos passavam, porque como creio da perseguição, logo eles foram tomados pelo medo. E o medo os levou, ele sempre tende a nos trancar. Eu dizia ontem à noite na primeira Eucaristia, nos trancar de maneira interior e depois, consequentemente, nos trancar de maneira exterior. E hoje podemos ver tantas doenças que nos maltratam, cuja raiz é o medo. Receio, ansiedade, depressão, pânico. Todas estas doenças têm como origem o medo, que muitas vezes nos detém, nos tranca, nos impedem de vivermos a nossa vocação, o nosso chamado, a nossa missão cotidiana. E hoje, cada qual aqui presente é convidado, convidada a fazer uma reflexão sobre os seus medos, não permitindo mais que eles te tranquem, não permitindo mais que eles te impeçam de viver o seu chamado, a sua vocação, porque o medo não terá a última palavra. Olha o que acontece diante do medo, que gera as portas trancadas. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Jesus é capaz de vencer o medo. Jesus é capaz de romper as portas trancadas. E Jesus deve ocupar
sempre o centro. A partir do momento que nós fazemos esta experiência de dar na nossa vida o lugar que deve ser de Jesus, ou seja, o centro, o medo não nos vencerá. Então, todas as vezes que você se sentir refém ou dominado pelo seu medo, faça uma experiência de fé, porque ele traz o remédio que vence o medo. O que Jesus vai dizer para os discípulos? Qual foi a frase que nós acabamos? Porque a raiz da ansiedade é o medo. O que você vai dizer para o seu medo? A paz esteja convosco. Todas as vezes que os seus sentimentos e os seus pensamentos te dominarem como que um vulcão em erupção, o que você dirá a eles? A paz esteja convosco. Aqui está o remédio para a humanidade ferida e dominada pelo medo. A paz de Jesus ressuscitado, que é capaz de devolver o equilíbrio emocional, psíquico e humano que cada pessoa precisa. Temos acompanhado diante da pandemia, diante das agitações, diante do número de atividades que acumulamos na nossa agenda, tantas pessoas que se deixam dominar por este movimento todo e de repente são maltratadas, principalmente pelo desequilíbrio interior que este movimento todo causa dentro de nós, cuja raiz é o medo. Então agora, este equilíbrio que vai aquietar o nosso coração, que vai reorientar os nossos pensamentos, que vai dar um novo norte para os nossos sentimentos, consiste na relação íntima e profunda com Jesus ressuscitado, que nos comunica a sua paz e que quer ocupar o centro. Depois disso, depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram. Olha que interessante o movimento. Primeiro o dos discípulos, fechado, porta trancada. E agora o movimento de Jesus, que vem ao encontro daqueles que estão padecendo, sofrendo, dominados pelo medo. E vem para fazer o quê? Para mostrar-lhes as marcas da sua ressurreição. O Cristo ressuscitado é o Cristo chagado. Aqui nós encontramos uma continuidade do mistério da salvação que é inseparável. O Jesus ressuscitado, que agora entra, se coloca no centro e diz: a paz esteja convosco, é o mesmo Cristo crucificado que entregou a sua vida para que a humanidade tivesse paz. Aqui está o preço da nossa paz. Aqui estão as marcas como que legitimam, se tornando a certidão que demonstra para o mundo ferido, para o mundo inquieto, para o mundo dominado pelo medo, que Ele é a nossa paz. A consequência da paz, a alegria. Os discípulos ficaram muito alegres. Se a consequência do medo é a porta fechada,
a consequência da paz é a alegria. O que você quer hoje para a sua vida? O medo ou a paz? A porta fechada ou a alegria? A palavra precisa nos provocar a uma reflexão que nos leve a uma mudança de atitude, porque ela também nos pede uma decisão, uma adesão. Depois disso, vamos ver o que Jesus dirá aos discípulos. Pegue aí novamente o texto, vamos dos versículos 21 a 23, onde nós paramos. Vamos ler juntos? Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. a quem Perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Olha que maravilha esse evangelho. 4 características para aqueles que experimentam a ressurreição de Jesus. Primeira, a paz. Segunda, enviados em missão. Terceiro, recebem o dom do Espírito Santo. E quarto, o perdão. Estas são as 4 características daqueles que vivem como ressuscitados em Cristo Jesus: paz, missão, dom do Espírito e perdão dos pecados. A pedagogia do texto é bela, porque quer nos possibilitar uma experiência profunda com o ressuscitado, para que consequentemente nós vivamos como ressuscitados. A paz não é apenas ausência de conflito ou de guerra, mas a paz aqui é algo mais profundo, que brota como que fruto da ressurreição do Senhor, que é capaz de nos reconciliar conosco, com os outros e com Deus. Depois, os que experimentam esta paz, os que experimentam o ressuscitado, são chamados para a missão, são enviados. Aí aqui vem a dimensão comunitária da fé. Tudo o que recebemos como graça não é apenas um privilégio, porque somos bons. Pelo contrário, é dom gratuito e amoroso de Deus para conosco, que nos ama, e ao mesmo tempo que quer chegar à vida daqueles que estão à nossa volta. Por isso, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como seria bom nesta Páscoa de 2022 nós redescobrirmos o valor da vida missionária, em primeiro lugar para cada um, e depois consequentemente para a vida da igreja. Imaginemos este grande grupo que está aqui firme todo domingo na missa dominical, abrindo o coração para o Senhor ressuscitado e falar para Ele: me envia, Senhor, em missão, porque eu quero fazer parte desta história. Me envia, Senhor, para um chamado, para uma atividade na qual eu possa também desempenhar os meus dons e os meus talentos a serviço de Ti, a serviço da Tua igreja, a serviço dos Teus irmãos. Já pensou no seu chamado? Já pensou que o Senhor tem uma missão para você também? Depois disso, soprou sobre eles
o Espírito Santo. O ressuscitado nos dá o sopro da nova criação. Se tomarmos o livro do Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, o que é que Deus faz? Sopra nas suas narinas e lhes comunica a vida. Agora, o homem e a mulher foram criados. E o ressuscitado, ao soprar sobre os discípulos, ao soprar sobre a igreja, realiza em nós uma nova criação. Este é o dom do Espírito para a vida do cristão que vive como ressuscitado em Cristo Jesus. Queira ser uma nova criatura. E consequência disso, o perdão dos pecados. Todos aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E consequentemente, nós encontramos na ressurreição de Jesus o fruto do sacramento da reconciliação, da confissão. Porque todas as vezes que recebemos este sacramento, arrependemos dos nossos pecados, recebemos o perdão e, consequentemente, a paz e a alegria brotam no nosso interior. Como foi bonito durante essa quaresma atender tantas confissões na nossa paróquia e depois de dar a absolvição àqueles que se confessavam, ver um sorriso que brotava no rosto, mesmo em meio às lágrimas derramadas. Como foi bonito depois da absolvição ver tantos que dava aquele suspiro profundo e dizia: Padre, mas que paz que veio no meu coração agora. Como é bom nós nos abrirmos à força da palavra, que nos motiva à vivência do sacramento, para nos dar a graça do que a própria palavra está nos prometendo. Depois disso tudo, vem a segunda parte do Evangelho. Faltava um dos 12, na verdade um dos 11, porque Judas já tinha se perdido. Ele se chamava Tomé. Quando Jesus ressuscitado apareceu, possibilitou aos demais esta experiência, Tomé não estava. Quando Tomé volta, os discípulos anunciam: Jesus está vivo, Ele esteve conosco, Ele está ressuscitado. Mas por não estar junto da comunidade, Tomé não acreditou. Vamos ao versículo 25, para ouvirmos a fala de Tomé. Pegue aí o seu texto, versículo 25. Vamos ler juntos? Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Olha que interessante. Se a primeira parte do texto nos apresentou as características dos discípulos que fazem a experiência do ressuscitado e renovam a sua fé, a segunda parte do texto nos mostrará as características do discípulo fragilizado, ou seja, daquele que não acredita. E quais são as características desta fragilidade? Se eu não ver, se eu não tocar, eu não acreditarei. 3 características.
Precisa ver, precisa tocar, para quê? Para crer. Esta foi a fala de Tomé. Eu tenho que ver, eu tenho que tocar as marcas das suas feridas, aonde foram cravados os pregos. Porque se eu não fizer esta experiência, se eu não conseguir olhar para isso, eu não acreditarei. Todos aqueles que escolhem viverem fora da comunidade, passam por essa experiência. Por quê? A experiência da ressurreição é, por excelência, comunitária. Jesus não aparece apenas a um discípulo, ele aparece ao grupo que estava reunido, a igreja nascente, a comunidade reunida. E, consequentemente, os que estão fora da comunidade, Tomé não estava com o grupo, se tornam privados da experiência da ressurreição. Esse conteúdo é muito atual. Comunidade, você sozinho com Deus na sua casa resolve tudo, e as pessoas ainda se legitimam. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa temente, eu faço obra de caridade, e aí põe o seu currículo à disposição de todos. E o padre hoje quer te dizer que isso não basta. Isso pode ser o primeiro passo, mas é muito pouco diante de tudo aquilo que você pode experimentar. E hoje fazemos memória da incredulidade do nosso mundo, que inclusive quando se dispõe a crer, só crerá se ver, se colocar os dedos, se fazer a experiência empírica, ou seja, se experimentarem de maneira visual, corporal. É necessário que hoje nós nos identifiquemos. No meu caminho de fé, quais são as características que têm prevalecido? As do ressuscitado, a paz, a missão, o dom do Espírito e o perdão dos pecados, ou o da incredulidade, o que precisa ver para querer, o que tem que tocar para comprovar a experiência e falar: se eu fizer isso, eu acreditarei. Hoje, você se identifica em qual destes dois grupos? É necessário que esse confronto da palavra não nos vitimize e muito menos nos legitime, mas nos impulsione a um caminho de mudança de vida, de transformação interior. Passaram 8 dias, novamente os discípulos estavam reunidos, e agora Tomé estavam com eles, as portas estavam fechadas. Jesus entrou-se novamente, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Por que Jesus repete? Porque faltava um que não tinha experimentado a paz. Tomé, que estava agitado, correndo, estava fora. E era necessário que ele também agora experimentasse a paz. Por 3 vezes, Jesus repete a mesma frase: a paz esteja convosco. Agora, ele repete mais uma vez, querendo com que Tomé a experimente. Então, se você se identificou no segundo grupo, hoje Jesus lhe diz: a paz esteja convosco, para que você também a experimente.
Agora vem o diálogo de Jesus com Tomé. Vocês dão conta? Vamos lá para o texto. Versículos 27, 28 e 29. Pegue aí o texto. Vamos ler juntos? Depois disse a Tomé: força, igreja. Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Paremos aqui. Agora vem a catequese de Jesus para com Tomé. Jesus não se deixa levar pelo capricho de Tomé, mas Jesus acolhe a sua fragilidade, acolhe a sua incompreensão e, consequentemente, possibilita-o um caminho de fé. Jesus não trabalha com a censura, reprimindo Tomé por aquilo que ele estava pedindo ou por aquilo que ele estava falando. E esta é a pedagogia de Jesus quando nós nos tornamos um Tomé da vida. Nos acolhe diante da nossa fragilidade, da nossa incompreensão, vem ao nosso encontro, quer nos possibilitar o dom da paz, mas ao mesmo tempo propõe a pedagogia, que é a de Jesus e não a nossa. Tomé deveria entender que quem deveria dar o comando para a experiência não seria ele, mas deveria ser Jesus. Porque poderia ser que Jesus, obedecendo o comando de Tomé, lhe desse o que ele pedia, e ao mesmo tempo Tomé, fazendo a experiência, continuaria não acreditando, como acontece muitas vezes conosco. Nos tornamos reféns de votos e de promessas, de repente até alcançamos uma graça que foi pedida num voto ou numa promessa que eu fiz, mas depois a vida continua como se aquilo não tivesse acontecido. O voto e a promessa não mudou nada no meu caminho de fé e na minha experiência com Jesus. E agora era necessário uma pedagogia mais profunda, que não era apenas atender o capricho de Tomé, mas era de catequizá-lo pela força da palavra, que o tiraria da incredulidade para a fé. O caminho da ressurreição é este. O caminho da Páscoa é este. Então Jesus vai dizer: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. O ressuscitado é o ferido e machucado. Mesmo ressuscitado, porque aquilo que acontece na nossa vida não tem o poder de ser apagado, por mais doloroso que seja, mas tem o poder de ser transcendido, mas tem o poder de ser ressignificado. O ressuscitado é o ressuscitado cravado, o que foi morto pela cruz, mas que agora é ressuscitado. E hoje é necessário que esta palavra nos abra o entendimento, para que já não sejamos mais vítimas da nossa história, dos nossos traumas, das nossas dores, que de maneira inconsciente nos dão muitos comandos e nós obedecemos.
mas que olhando para a nossa história, marcadas por chagas, por cravos, por traumas, por rupturas, por percas, ressuscitemos com Cristo e tragamos as nossas marcas, porém curadas e saradas. A cicatriz, porque como eu dizia, o acontecido não pode ser apagado, deletado, mas ele pode ser ressignificado, ele pode ser curado. E de repente tem pessoas que escolhem viver uma vida toda vítima da sua ferida, vítima da sua chaga, vítima da sua dor. E hoje o remédio que cura a ferida do coração humano é tocar as feridas do ressuscitado. Tomé se torna curado interiormente a partir do momento que esta experiência com Jesus ressuscitado transcende as suas feridas, a sua incredulidade, o seu racionalismo cético, e lhe abre um novo horizonte. O que Jesus vai dizer a Tomé? Bem-aventurado os que creram sem terem visto. A fé é uma bem-aventurança. Nós meditávamos isso no final do ano passado, com o Evangelho das Bem-aventuranças. E eu lhes dizia que bem-aventurado significa o quê? Felizes. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. E hoje você tem vivido a bem-aventurança da fé? Hoje você tem vivido a bem-aventurança de crer na ressurreição de Jesus, que é capaz de te possibilitar todas essas graças que nós acabamos agora de elencar? E por fim, olha como que o texto encerra. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Vamos agora ler juntos o versículo 31, para nós fecharmos. Olha o que está escrito lá no versículo 31. Vamos ler juntos? Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. E para que crendo tenhais a vida em seu nome. Esse é o caminho da Páscoa para você. O caminho da fé, para que crendo tenhais a vida em seu nome. E aqui é a vida plena, é a vida abundante, é a vida que se expande, que se dilata e que se planifica. É esta vida com V maiúsculo. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está vivo, Ele está ressuscitado, e Ele nos comunica, pela sua ressurreição, a vida de Deus, que quer alcançar a nossa, para que vivamos ressuscitados em Cristo, para que vivamos curados em Cristo, para que vivamos cheios de fé em Cristo, para que vivamos a paz em Cristo, para que vivamos cheios do Espírito Santo em Cristo, para que recebamos o perdão dos nossos pecados em Cristo, para que sejamos enviados em missão em Cristo. Irmão, irmã, não seja vítima do seu medo, não seja vítima da sua ferida, mas se abra à graça da fé. Bem-aventurado os que acreditaram, para que crendo tenhais a vida eterna. Qual foi a resposta de Tomé diante da experiência?
meu Senhor e meu Deus. Vamos repetir isso? Meu Senhor e meu Deus. Aquele que sai da incredulidade, da dúvida, da incerteza para a fé, a proclama de uma maneira nova, reconhecendo Deus tal como Ele é. Meu Senhor e meu Deus. Então hoje nós vamos pedir ao Senhor que nos dê esta graça de reconhecermos a Ele tal como Ele é, Senhor e Deus, o Kyrios. E não só da boca para fora, mas de uma experiência que brota do fundo do nosso coração. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Então vamos encerrar esta pregação pedindo isto. Como está a sua fé? Como está a sua vida em comunidade? Quais são os seus medos? Quais portas já foram trancadas na sua vida? Vai dizendo: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Peça ao ressuscitado agora o dom da paz ao seu coração inquieto. Peça ao Senhor o sopro do Espírito, para que te faça uma nova criatura. Dê a Ele a adesão do coração, dizendo: eu quero ser enviado em missão, Jesus. Se abra a graça do perdão que só Ele pode te oferecer. Peça hoje o dom da fé, para que você viva ressuscitado em Cristo Jesus. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha Cantemos fé. juntos: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada